Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos para mais um Conexão Autêntica. E você já sabe que aqui é papo reto aqui. O que a gente falar aqui, o que acontecer aqui é o que vai para vocês aí. Não tem corte, não tem edição, né? Porque eu também não quero ter trabalho, gente. Então, percebe? Fica bem legal aqui o que a gente fala aqui e para você, e você se divertir aí, você se informar, você aprender. E ó, e se prepara porque hoje o papo vai ser quente. Quente e muito informativo. Eu É. já estava aqui começando o podcast sem ligar as câmeras, então imagina que vai ser um episódio incrível. Eu tive que dar um break aqui, porque eu não estava nem gravando e que já estava falando aqui. Falei, isso é importante para nossa audiência e para você que está aí do outro lado da câmera. E lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ajuda o nosso canal a trazer mais pessoas, levar mais informação para vocês aí. E compartilha, porque hoje com certeza você vai falar, pô, isso eu tenho que mandar para essa minha amiga, isso eu tenho que mandar para o meu amigo, para aquele casal fantástico que está passando por uma fase que não é legal. Então, você vai perceber o quanto que a informação de hoje vai fazer a diferença na sua vida e na vida de um monte de pessoas aí que merecem muito. Dar uma olhada sobre isso que a gente vai conversar aqui já já. Entendeu? E para variar, a gente está com uma mega super especial convidada aqui, né? Só para variar, mais um episódio com certeza fantástico, excepcional, né? Falar um pouquinho dessa nossa convidada, tá? Ela tem dedicado a sua vida a despertar conexões profundas, curar feridas invisíveis e resgatar algo que muitos perderam: a intimidade verdadeira consigo e com os outros. Tá se vendo aí? Não, tem mais. Uma curitibana de origem e agora aqui radicada em São Paulo, ela atua há mais de 10 anos guiando jornadas de reconexão emocional, corporal e energética. O seu trabalho vai muito além da técnica. Ela toca o que há de mais sutil e essencial no ser humano: o direito de sentir, de se conhecer e de viver com presença. Show, né, gente? Com sensibilidade, escuta e coragem, ela ajuda mulheres a reencontrarem a sua potência e casais a reconstruírem o elo do toque, da entrega e da consciência. E ela vem atuando, né, nesses 10 anos como sexóloga e terapeuta tântrica, né? A nossa querida amiga, e seja muito bem-vinda aqui, Beatriz Nepo. Obrigada pelo convite. É até um clichê o que eu vou falar, mas eu sempre digo isso, que é um prazer para mim falar sobre prazer. Também para nós. Falar sobre prazer. Você sabe que tinha um amigo que aí chegava para mim e falava assim, foi um prazer te conhecer. Eu falei, não, prazer não, foi satisfação. É que com prazer é mais caro. Tá certo, que bom, obrigada pelo convite, viu? Mas me conta, o que te trouxe até esse momento aqui agora? Como é que foi aí sua infância, esse seu caminho? Conta um pouquinho para nossa audiência, porque eu tenho certeza que deve ter um monte de garotas, né, Thalita? Não só garotas, garotas também que já querem fui. se tornar sexólogas, né, terapeutas tântricas. Como é que foi esse seu caminho? Bom, na verdade não foi assim um desejo, nunca escolhi assim trabalhar com terapia, né? Nem imaginava, mas na verdade, bom, como você falou, né? Eu sou de Curitiba e desde então eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? Terapia para mim era tipo psicólogo, se resumia a psicólogo, a conversa, e eu achava que, acho que naquela época, na verdade, tinha aquela coisa que não era muito divulgado também, né, terapia, psicologia, era pra doido, né, e assim, na época eu achava, olha a minha inocência, que eu não tinha problema nenhum. A gente sempre pensa isso, né? Quantos que não estão nessa inocência? Não, imagine, terapia, mas que isso, né, enfim, e eu falo que eu comecei, na verdade, nesse mundo terapêutico já de cara, escancarando o trabalho com a sexualidade, né? Foi quando eu tive primeiro contato com a palavra tantra. Né? Até então eu não sabia o que era, nunca tinha pesquisado, enfim, né? E quando chegou essa palavra para mim, veio muito associado ao sexo.
né, ao orgasmo, porque se a gente for pesquisar na internet, é isso que se resume ao Tantra, mas não é só isso, e a gente vai falar, né, bastante Vai sobre isso aqui aprofundar. hoje. Mas naquela época, quando eu comecei a ler, falava muito sobre conexão com o corpo, orgasmos, prazer, algo meio transcendental, aquilo me tocou muito, porque até então eu sentia que eu não tinha relações sexuais satisfatórias ou prazerosas. Eu não estava numa relação fixa no momento, mas os poucos contatos íntimos que eu tive até então, né, não eram de prazer. E eu achava, na minha cabeça eu pensava, gente, sexo não deve ser isso. Porque na nossa época, né, bom, nós somos 40 a mais todos aqui, né? Na nossa Eu época sou um pouco mais. um pouco mais 40 a mais. Na nossa época não tinha esse monte de informação que tenha hoje a internet. Então, por exemplo, pesquisar sobre temas era muito difícil, né? Biblioteca, no máximo as revistinhas, né? Na época eu... Muito Capricho. Cláudia, Capricho, Querida, enfim. E com certeza tinha o papo com a amiga, né? Tinha. E o ser humano, ele adora se comparar, né? Então a amiga via estrela e você não estava vendo estrela, Só que aí que né? tá. Só que às vezes Aí- ela nem via estrela e falava que via estrela. Isso, então. Entende? Então, a pouca informação que eu tinha sobre sexualidade, sobre sexo, era assim, E não conversa era com segura. amigos, né, amigas, revista, né, e tudo muito tabu, e principalmente pornografia, né, porque apesar de proibido, né, a gente sempre dava um jeitinho, né, revistinha, um videozinho. Então, a referência que eu, e acredito que a grande maioria teve sobre sexo, foi na pornografia. Então, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o Tantra, né, dentro do sexo, aquilo me chamou muito a atenção, porque é como se eu visse uma luz no fim do túnel que me mostrasse, poxa, tem algo que pode ser muito bonito dentro do sexo, né, algo realmente ali sagrado mesmo, né, então eu fui inicialmente em busca disso, de saber mais o que é Tantra. Mas eu só sabia que era massagem tântrica na época. Então eu fui buscar uma massagem tântrica para eu passar por essa experiência, para eu sentir o que era realmente um prazer. Né? E quando eu fui buscar uns terapeutas na época lá na minha região, eles me recomendaram participar de um retiro de sexualidade que coincidentemente estava tendo ali daqui 15 dias, né? E aí eu decidi participar desse retiro, né, que foi meu primeiro contato dentro do meio terapêutico corporal, da terapia corporal, né, foi lá em Santa Catarina, foi um final de semana inteiro, e eu só fui porque lá dizia que não ia ter nudez, não tinha massagem tântrica, não tinha ninguém tocando o seu corpo e você não ia tocar ninguém. E aí me veio a grande ponto de interrogação, mas afinal, então, o que é Tantra? Porque tudo que eu pesquisei na internet era sobre isso. Era sobre isso e não vai ter sobre isso. Então eu fui meio assim na cara e na coragem, e eu falo que ali foi a minha virada de chave, foi em 2014, foi a minha virada de chave assim principal até hoje, né, aonde eu consegui através das meditações ativas, das respirações, de todas as dinâmicas conduzidas para o corpo, aonde pela primeira vez eu consegui ouvir o meu corpo e perceber o quanto de coisa que eu estava guardando aqui dentro, emocional, problemas meus, né, coisas que eu não conseguia entender, eu ia botando para dentro, guardando, reprimindo, o quanto eu tinha dificuldade de verbalizar. Eu tinha uma dificuldade de falar que era absurda, porque eu não queria falar para as pessoas que talvez eu não era tão feliz, que eu não era tão perfeita, que eu tinha problemas. Mas você encontra com certeza as pessoas que passam pela sua vida, né? Porque isso é normal nas pessoas, Sim. né? Porque, na verdade, essa castração, né, ela tá vindo lá desde a época medieval, né? De você não pôr para fora aquilo que você realmente sente, principalmente, né, ligado com o sexo. Uhum, sim, Então, mas na é uma época eu não castração sabia disso nada, isso, né? então, mas Não, só falando, pois é. e com certeza, né, as pessoas Aham, que você vem transformando a vida, é exatamente isso, você está clareando, né, exato, exatamente. abrindo esse espectro em relação à sexualidade. E para mim foi assim um grande cutucar numa ferida que eu nem sabia que eu tinha, né?
tive assim uma educação repressora, conservadora, meus pais nunca se deram bem, então era uma briga, uma coisa, falta de comunicação, né, um medo dentro de casa, e aí eu comecei a entender que eu tinha várias questões ali que eu precisava olhar, várias sombras, que eu só fui botando embaixo do tapete. E aí, no final das contas, eu fui buscar o prazer sexual e, de repente, eu me dei conta com algo muito mais além, né? Algo que eu precisava olhar, que era o prazer de vida mesmo, né? Então, por isso que eu falo assim que quando eu escuto as pessoas que chegam para mim dizendo, eu tô sem libido, isso chega muito, principalmente mulheres, estou sem libido. E elas remetem automaticamente à falta de desejo no sexo. Só que eu escuto essa mulher falando, estou sem desejo de viver. Eu perdi o desejo de viver. Porque, na verdade, libido é isso. Né? Não se resume só ao sexo. Mas a gente sabe que se uma área não está boa, as outras provavelmente não vão estar também. Então, para mim, assim, foi um grande processo de autoconhecimento, né, onde eu pude acessar dores e prazeres, né, e até realmente poder olhar para a questão do prazer sexual, eu tive que revisitar muito a minha infância. Bom, até hoje, né, porque eu li uma frase esses dias que eu achei incrível, né, que diz assim que a infância é o chão aonde a gente pisa a vida inteira. E aquilo fez muito sentido, porque a gente eu tô até hoje, né, fazendo terapia, e sempre revisitando lá atrás, a infância, Mas né? Tudo, né? Você traz tudo que aconteceu, né? Lá na infância, né? E camadas, e a cada pessoa que a gente atende, que vai se conectando, vai brotando uma coisinha que a gente ainda não viu, que ainda não cuidou, que ainda não tratou. Então, as pessoas que chegam também trazem, né, essa troca de olhar para nós mais uma vez com outro formato. Não, com certeza. E é isso, aí a história foi longa, né, até chegar aqui, mas eu comecei a acessar muita... Ali que foi realmente foi o teu despertar. O meu despertar. Aí eu comecei a me envolver nessa parte terapêutica, participar de grupos, de meditação, de fazer cursos, formações, mas eu continuava trabalhando no corporativo, de segunda a sexta, batendo cartão. O que você fazia no corporativo? Eu trabalhava na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Trabalhava numa empresa de consultoria, na época também, há pelo menos uns 10 anos ali, eu adorava o que eu fazia, mas daí chegou um momento que começou a entrar no conflito, porque eu estava fazendo uma coisa que eu senti que eu estava meio que no automático, e eu pensava, gente, será que é isso que eu quero fazer daqui, sei lá, 3, 5 anos? Né? Qual o sentido de eu estar fazendo isso? Né? E aí... famoso propósito. Aí comecei a entrar num conflito porque eu sentia que durante a semana eu vivia uma vida e final de semana eu era realmente quem eu sou hoje. Então eu não consegui mais administrar essas duas personalidades. Final de semana você extravasava a vida. Nossa, eu vivia assim fora da caixinha, assim, sabe? Vivendo coisas, né? Expandindo e enfim, né? Então não teve como continuar com a vida de cá. E aí eu optei por largar tudo, corporativo, e entrar de cabeça mesmo na área terapêutica. É claro que foi muito desafiadora, né? Porque, como eu falei, eu trabalho hoje com sexualidade, que é um tema que gera, assim, muita curiosidade das pessoas, mas, ao mesmo tempo, muito preconceito, julgamento, as pessoas não entendem, né, elas resumem a sexualidade ao sexo, né, e o sexo delas, da cabeça delas, é aquele sexo pornográfico, né. Então, foi bem complicado no começo alinhar esse trabalho, me aceitar, né, principalmente também para as pessoas, né, porque eu tinha até vergonha na época de dizer que eu trabalhava com isso. Imagine, né, eu trabalhava com tantra, né, com intimidade, com prazer, né, eu ajudava as pessoas, sei lá, a ter orgasmo, a conhecer seus corpos. Tá muito ligado com a promiscuidade, né? Sim. Isso que era o problema. Muito ligado.
Né? E Você fala de uma até massagem hoje tem tântrica, né? pessoas que pensam dessa forma, né, infelizmente. Lógico que a internet ajudou muito Sim. a ter esse novo olhar, mas a busca, ela é como a gente estava conversando, sempre por uma indicação de um profissional, de um amigo que já passou. É difícil encontrar pessoas que vão buscar o seu trabalho ou esse conhecimento, assim, do nada? Hoje em dia até que não, porque vem muita gente pelo Instagram, porque acho que vai sugerindo, né? E eu sou uma pessoa que eu já postei muito, né? Mas também já perdi muitas contas, perdi 8 contas no total no Instagram ao longo desse tempo, 8 contas Imagino. grandes. Então, Instagram é uma hoje eu cuido muito bem do que eu muito posto. engessado para isso, o Instagram. Mas ainda assim pisando em ovos, né? Mas eu vejo que ainda assim vem muita gente. Só que o pessoal é curioso, eles ficam ali às vezes meio que namorando, né? Pesquisando, olhando de longe. Por isso que eu também cuido muito do que eu posto, do que eu falo, porque se a gente for colocar Tantra na internet, é só colocar lá na ferramenta de busca, bota lá na imagem, o que vai aparecer? Ah, vai aparecer muita questão de uma nudez mais erotizada. Então vai aparecer, por exemplo, terapeutas lá que na verdade não são bem terapeutas, são massagistas, né? Estão ali de, sei lá, de uma forma mais sensual, de lingerie, né? Trazendo essa sensualidade. Então, assim, isso gera uma confusão danada, né? De tipo, mas isso aqui não é terapia, né? Uhum. Então, isso foi dos motivos também que eu decidi no meio desse caminho, fazer a especialização também em sexologia. Porque eu já estava trabalhando com tantra, com terapia corporal, mas eu queria também juntar a parte da educação sexual, né? Que é importantíssimo. Que é importantíssima também, e também para ir alinhando mais o meu trabalho de uma forma séria, porque por mais que eu fale de uma coisa assim que, né, que é tabu, enfim, né, que gera toda essa repercussão, mas eu quero trazer essa leveza para algo que é natural, né, pelo menos deveria ser, né, só que não esse natural vulgar, não natural sexy, mas trazendo a sensualidade, a autenticidade, a verdade, e essa intimidade mesmo, né, com os nossos corpos, com as nossas Consciência. parcerias, trazer essa consciência. A gente fala muito de educação financeira dentro das escolas. O quanto que você acha que é importante a educação, né? A educação em relação ao sexo dentro da Educação sexual, a educação sexual dentro da escola. Quanto que você Pois acha olha, que é importante? eu não sei como é que está hoje os ensinos, né, dentro das escolas, mas pelo menos na minha época, educação sexual se resumia a apresentar as anatomias, né, do órgão feminino e masculino, falar de menstruação, de gravidez e de doenças transmissíveis. Então, vinha muito essa questão do peso também, né, da sexualidade, ninguém falava sobre prazer, falava só sobre doença, né, gravidez e menstruação, né, mas de uma forma muito rasa, assim. Então, a educação sexual que eu tive na escola foi isso. Talvez algumas escolas particulares até tenha. Pode Agora, ser que hoje... um estado, uma prefeitura, com certeza não está dentro do currículo isso. Eu acho assim que o mais importante hoje, acho que seria trazer a questão da comunicação, do consentimento, né? Eu acho que até estão falando mais hoje, né? Do consentimento com relação ao corpo, né? Quem pode te tocar, de que forma pode tocar, né? Até para evitar também abusos, né, porque isso acontece muito com crianças, né? Então acho que assim esse tipo de educação sexual assim inicial eu acho assim essencial de entender o limite, né? Até onde a pessoa pode vir, né? A gente aprender a dizer não, porque eu já entrei em relações passadas que eu não queria, na verdade, estar ali, mas eu não soube me posicionar, não soube dizer não, né? E por mais que eu estivesse com alguém que eu estivesse afim, não deixa de ser um abuso, porque eu me sujeitei... É o famoso consensual. Sei lá, sentir dor, ou não sentir prazer, ou não me sentir confortável naquela situação, mas eu não saber agir, né? Então acho que isso falta muito, assim, para as pessoas. Ela aceita, né? E tem muito, não sei como que é para homem exatamente,
Mas assim, a mulher sempre quer agradar, na adolescência tem muito aquela questão de segurar o namorado, de encantar, então acaba, performando ou fazendo É. coisas que não fazem sentido, mas porque alguém disse que é legal, ouviu na internet que fulana faz assim, As ciclano, as comparações. comparações, então acaba não se conhecendo, não sabendo os próprios limites e não sabendo colocar isso também, né. Acredito que nas escolas, desde pequenininho, ensinar a respeitar o corpo, o que é cada parte do corpo, com Isso. consciência, que não é só um corpo, guarda, né, o nosso corpo guarda muita informação também, muitas emoções, sentimentos, acho que falta também esse olhar, né, dentro da educação sexual sobre, não é só o escondido, não é para mostrar, mas tem um porquê atrás, né, não é uma proteção, quem deve, quem não deve tocar, quem pode te ver, te observar, e isso à medida que as crianças vão crescendo, evoluindo ali na parte educacional, falta muito, né, isso. Não tem dentro de casa, não tem na escola, então fica todo mundo à mercê da informação, como a gente tinha as revistas, hoje eles têm a internet com muita informação totalmente deturpada, né, sobre isso. Nossa, perfeito, É perfeito. muito, eu percebo isso é uma coisa que eu tenho reparado ao longo dos anos em atendimento, que a maioria das mulheres nunca olhou o próprio corpo com profundidade, que tem vergonha de si Sim, mesma, sim, né. exato. Você recebe muita gente Nossa, assim? demais. Eu conduzo grupos de mulheres, né, retiros ou workshops de um dia todo, e eu trago muito isso, porque a grande maioria das mulheres, elas olham para o seu corpo, mas com julgamento, buscando se comparar, buscando defeito, mas nunca realmente com esse olhar de curiosidade, de explorar, de conhecer. Então, é esse olhar que eu tento trazer para dentro do atendimento, dos cursos, né? Por exemplo, a nossa vulva, né? Muitas mulheres nem sequer pegaram um espelho e entenderam a sua estrutura, Eu né? fui fazer isso depois que eu já era mãe. Porque eu estava Aham. buscando, Aham. saber se eu tinha algum problema. Olha E só. assim, foi uma coisa, naquele momento eu pensava: "Gente, como que eu não fiz isso antes? Por que que eu não fiz isso antes?". Exatamente, Já era mãe quando eu fui olhar. Tanto que tem muitas mulheres que acham que, por exemplo, o xixi sai pela vagina. Sai tudo no mesmo buraco, né? Então, assim, há uma falta de conhecimento do corpo mesmo, né? Então, para que a gente possa explorar o prazer, a gente precisa primeiro conhecer esse terreno, né? Para depois procurar cuidar dele, né? E trabalhar mesmo essa questão do prazer. Mas eu primeiro trago muito a questão da consciência, de entender as estruturas, para que serve, né? Que até com relação ao prazer, não existe só o clitóris e um canal, né? Tem toda a estrutura dos lábios, né? E que se a gente souber explorar, trazer como estímulo mesmo de prazer, a gente consegue facilitar muito o relaxamento dessa mulher e até a construção do seu orgasmo. Não, e até para ela saber como ensinar o parceiro, né, Isso. a melhor forma dela ter prazer. Exato. Né? Porque isso acho que falta muito, né? Esse papo de ensinar. Sim. Tanto é que muitas vezes dentro do set de análise, né, principalmente de casais, pergunto, quem está ensinando quem aqui? Tem que estar ensinando um ao outro. Por quê? É aquele negócio, eu não sei como você funciona, você não sabe como eu funciono, e não tem um padrão, é todo mundo igual. Você falou dos filmes, né, pornográficos, ali tem muita encenação de tudo aquilo ali, percebe? Ali não é a realidade, né, crua e nua, percebe? Ali tem muita encenação, que você vê aquilo lá e você acha que você é um impotente, porque como que você não consegue fazer aquilo? Tanto de um lado quanto do outro, tanto a mulher quanto o homem, percebe? Então, é conversar, porque cada um é cada um, entendeu? Então, Exatamente. como que você gosta de ser tocada, como que você gosta, né, de ser sentida e vice-versa. Então, quando tem essa troca, com certeza o sexo flui muito melhor, entendeu? Tem muitos casais que me buscam porque eles querem aprender a massagem tântrica,
né? E eu faço bem estilo professorinha mesmo, né? Eu primeiro mostro nas próteses, né? Mas antes da gente falar de prazer, eu falo primeiro da estrutura. Vamos conhecer primeiro o que é, né? O órgão feminino, o órgão masculino, né? Entender aonde é mais sensível, aonde é menos sensível, de que forma a gente pode trabalhar e também trazer movimentos diferentes daquilo que a gente aprendeu na pornografia. Por exemplo, o homem, né, ele aprendeu a se estimular, né, trazendo aquele movimento, né, de cima para baixo, né, que é uma única forma, basicamente, que o homem, ele treina a vida toda. E ele replica aquele movimento na penetração. Então eu falo assim para os homens, na verdade, e é uma coisa inconsciente, não estou falando que é culpado, não, é porque é a forma que a gente aprendeu. Eu mesmo, até um tempo atrás, eu pensava dessa forma, né, que eu até falo assim, na verdade, os homens, eles substituem uma mão por uma vagina, e o movimento é o mesmo, né, então, por exemplo, na massagem tântrica, a gente trabalha outras formas de estímulo, trabalhando intensidades e variando movimentos, para que o corpo do homem não se acostume só com aquele movimento, para que ele possa também trabalhar a sensibilidade do menos, né, do trabalhando o sutil para o intenso, mas variando, para que ele possa também prolongar essa sensação de estímulo, para que não fique aquela coisa orgasmo mecânica. De espirro. Sabe aquela coisa que estimula ali rápido naquela pressa de acabar. E no Tantra não tem essa pressa, porque a gente não precisa chegar a lugar nenhum. Então ali a gente já muda a forma do homem sentir o corpo. E também trazendo exercícios para que ele aprenda a sustentar essa energia, para que ele não descarregue isso de uma forma rápida. Né? Já a mulher, a gente também mostra vários estímulos para explorar toda a vulva, antes de tocar no clitóris e antes de ter uma penetração. Porque o que acontece é que mulheres e homens ficam naquela expectativa da mulher ter orgasmo e um prazer na penetração. Só que nós mulheres, a gente não tem sensibilidade de prazer no canal vaginal, porque é um canal de parto. Então é um canal insensível, né? Onde a gente tem mais sensibilidade é nos 3 primeiros centímetros da entradinha, onde realmente é gostoso. Dali para frente, não tem sensibilidade de prazer. Para isso, a gente tem que construir antes, né, essa sensibilidade para fora, na vulva, no clitóris, para que a mulher ela tenha essas contrações, esse relaxamento, para que ela comece a ter um pouco mais de sensibilidade no canal. Para dar continuidade, né? Né, eu falo assim, eu sempre repito isso, né, porque para mim deveria ser uma regra. Sei que às vezes algumas pessoas acham isso um absurdo, mas assim, para mim uma mulher ela só deveria ser penetrada depois que ela já tivesse tido um orgasmo antes, né? Seja com toque clitoriano, seja com sexo oral, qualquer coisa, né? Mas porque quando nós temos um orgasmo, primeiro, o nosso canal relaxa, porque a gente geralmente está com o canal tenso. E se a mulher está com o canal tenso, se vai ter uma penetração, ela vai sentir dor. Então, quando você relaxa o antes, naturalmente o nosso canal se abre, relaxa. O sangue vai fluindo lá dentro, vai tendo essas contrações, então vai estar mais sensível. E a hora que eu for penetrada, eu vou ter sensibilidade de prazer e não de dor. E aí eu posso, claro, trabalhar depois essa consciência para, quem sabe, desenvolver orgasmo junto com a penetração. Mas eu não posso ignorar o que está aqui fora, que o que está aqui fora precisa participar, né? Então tem, assim, algumas diferenças, né? Porque quando a gente consegue alinhar isso eu estou falando de uma relação entre homem e mulher, né? Quando a gente consegue alinhar os ritmos de cada um, né? E ajustando é onde a gente consegue encontrar a melhor dança para aquele casal. É o rapport sexual. O rapport sexual, exatamente. Aí gera essa conexão, intimidade, porque não é só isso, não é o sexo em si, né? Exatamente. Toda a construção antes, depois também, se sentir seguros, né, um com o outro. Acho que para todo tipo de relação isso faz diferença. Exatamente. Na hora de sentir prazer, né? E a intimidade, né? E a intimidade, ela não é só construída na prática, ela é construída principalmente na comunicação, que é o que eu vejo que faltam na maioria dos casais. Né? Porque eles acham que sexo é só ir lá fazer.
Vamos fazer, vamos, Exatamente o que eu te falei, vamos é testar conversar. posições, vamos comprar uma lingerie nova, uma fantasia. Isso é muito legal também, mas são Contanto que tenha complementos, feedback, né? né? Vamos testar, né? Posições novas, né? Mas tem que ter um feedback. Gostei, É, não gostei. sim, Aí para sim. não magoar o maridão, foi É, legal. É para dessa não magoar liberdade, a né? esposa, gostei, né? E fica um negócio que não gostou, mas né? ninguém fala Ninguém nada, né? fala nada, você está detonando a tua relação. Exatamente. Falta essa liberdade, né? Também de falar, de abrir, É porque mas às que vezes que aquele muitas vezes a negócio pessoa que é não de tem com ela, magoar. né, também. Sim. A pessoa não tem essa abertura com ela Sim, mesma, sim. né, de Então, se mas, revelar para si. então, mas percebe uma pessoa que está necessitando da aprovação do outro, que precisa ser validada, a autoestima está lá embaixo, né? Amor próprio, sei lá onde é que está, né? Imagina essa pessoa, né? O que o outro falar, seja o homem ou a mulher, né? O que o outro falar, ela vai aceitar, porque vai que ele me larga, vai que ela me larga, percebe? Né? Então, eu preciso, né, ser validado, preciso ser validada, e isso cria, né, uma rotina que não é legal, né? Cria uma rotina que vai desgastar, que vai chegar um momento que essa pessoa, principalmente na hora que a autoestima dela subir, né, ela vai para a sessão de análise, começa a perceber, né, que não é bem daquele jeito, aí ela fala assim, não, o que eu tenho em casa não serve para mim, e às vezes ela serve, né, só que ela não vê jeito mais de mudar aquilo, porque está tão acostumado, né, da forma que é, ele sendo aceito ou ela sendo aceita da forma que é, que, né, Mas você não, acha que não tem rola. relação também com, fora a autoestima, que é importante para todas as áreas, mas é uma pessoa com autoestima elevada, ela vai fazer essa correlação de que o sexo vai ser bom ou ruim dependendo da autoestima? Você percebe isso? Equilíbrio é tudo. Não, o que eu percebo às vezes, claro, tem pessoas que chegam assim achando que sabem tudo e não se dão essa abertura de aprender o novo, né? Uma vez eu estava dando curso para um casal que eles me procuraram, né? E o marido queria aprender a massagem tântrica na esposa, então a esposa era a modelo do curso e eu ensinei ele a tocar a esposa dele. Né? Mas trazendo essa visão tântrica de trazer o todo, né, na presença, e não chegar lá naquela rapidez e aquela, sabe, aquela pressa. E quando a gente já estava na parte íntima, na vulva, eu estava mostrando um movimento específico, alguns movimentos para o clitóris, que a gente também pode preparar, pode sensibilizar, e são movimentos que começam primeiro mais sutis, para depois ganhando intensidade. Aí eu mostrava de um jeito para ele e ele fazia de outro. Eu falava, não, mas era assim, né? Aí ele falou, não, mas eu sempre fiz assim. E ela, tipo, nunca falou nada, né? Então ficou ali uma coisa meio constrangedora, porque ele não estava aberto e ele estava achando, ai, quem é essa pessoa que a gente está vendo pela primeira vez querer me ensinar tocar na minha esposa? Então eu senti assim um certo ego falando alto, e aí eu tive que meio que conduzir de uma forma tipo, ok, né, não tá errado o que você faz, mas vamos aprender coisas novas, essa é a proposta, né? Então eu procurei incentivar a mulher a falar também, né? Então a gente ia trazendo os movimentos e pediu o feedback dela, né? Como é que tá esse movimento para você? É bom? É gostoso? É relaxante? Ah, é gostoso, é relaxante. E se a gente fizer um pouco mais rápido, como é que fica? Ah, assim já não fica tão legal. Então, assim, eu fui meio que conduzindo para que ela falasse e ele entendesse que a gente estava ali por ela, não é a gente que estava inventando coisas que é bonito de fazer, né? Mas porque a gente queria realmente que essa mulher sentisse, né? Mas às vezes chegam pessoas assim, elas querem aprender, mas elas não estão, na verdade, tão abertas ao... Eu acho que nesse casal aí, a mulher queria muito, o homem nem homem não tanto, queria porque tanto. eu já sei tudo, mas eu Acontece, vou te acontece. acompanhar, tá bom, amor? Ah, tá tudo bem, Você vamos vê lá que eu ver, já vamos. saio, já sei, já faço tudo certinho. É isso, é isso. E o que significa habitar o próprio corpo? Que eu acho que tem muita relação com Se isso. você quiser né? usar suas coisinhas para mostrar, pode ficar à vontade Pode, aqui, não é censurado. tá? Não, tudo liberado. O Habitar o Corpo, inclusive, é o nome do meu retiro de mulheres, e na época que eu decidi fazer esse trabalho com mulheres, é porque hoje eu atendo muitas mulheres, né? Eu atendo assim de forma individual, então eu trago dentro da terapia tântrica,
esse atendimento com mulheres, que eu trago a massagem tântrica, trago algumas meditações, exercícios para a região pélvica, respiração, para elas conhecerem o seu corpo, trazer essa consciência corporal e energética, aprender a respirar, aprender a relaxar para desenvolver o prazer, né? E o orgasmo também, porque a grande maioria das mulheres ainda tem dificuldade de ter orgasmo. Ou nunca teve, ou tem de vez em quando, ou enfim. Ou acha que tem, não é real. Então assim, é bem complicado. Então, a gente acha que não, mas a grande maioria, sim, tem essa questão com problema de orgasmo. Castração que vem de muito longe. E aí eu trago muito a massagem, por exemplo, para trazer essa consciência, né? Porque a gente constrói juntas, assim, né? Eu vou guiando, conduzindo, a gente vai respirando juntas, eu vou trazendo alguns toques e vou ensinando essa mulher a aprender a se expressar. E quando eu falo se expressar, não é só o prazer, né? Porque eu falo que para a gente alcançar o prazer, e muita gente quer sentir prazer, mas ninguém quer olhar para o que está aqui, né? No caminho para a gente atingir o prazer. E aí é que vem essas questões de traumas, medo, raiva, vergonha, frustração, tudo aquilo que vai acumulando. Vai falando né? na orelha. E a dificuldade das pessoas expressar essas emoções, né? E aí, a ideia de fazer esse retiro foi para que essa mulher, ela tivesse essa autonomia, porque eu estou ali para ajudá-la, mas eu não quero que ela saia da sessão, por exemplo, ela tem uma sessão e fala, nossa, eu nunca senti isso na minha vida. Nunca ninguém me tocou dessa forma, né? E eu não quero que ela saia assim, achando que isso sou eu que proporciono e que agora ela vai ter que ir sempre lá se ela quiser sentir aquilo comigo. Ou que muitas saem de lá da sessão falando, mas poxa, meu marido agora vai precisar aprender, né? Ou eu tenho que arrumar um parceiro tântrico agora, né? Porque aí sempre aquela coisa no outro. Então, a ideia do retiro é trazer esse protagonismo para a mulher, para, né, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Adorei essa frase. Para que ela possa entender que a intenção e o movimento precisa partir dela. Ela pode ter um parceiro dedicado, né, um parceiro aberto, pode ter lá a sua terapeuta que te ajuda, mas que precisa depender dela para sentir. Né? Essa consciência, essa permissão, o movimentar o corpo com consciência, né? Por isso que eu trago bastante movimentos pélvicos, a respiração conectada lá com o nosso canal vaginal, né? Trabalhando algumas contrações, aprender a soltar principalmente o som, né? A gente faz alguns exercícios para trabalhar a garganta, né? Porque dentro do prazer, a nossa garganta está conectada com o nosso canal vaginal. Então, uma mulher que tem dificuldade de se expressar para as pessoas, e eu já tive isso lá atrás, né, de vergonha de falar, de expressar, de dizer não, de dizer sim, ela vai estar bloqueando o prazer dela. Então, quando a gente libera um canal, a gente libera o outro. Então, eu vou trazendo essa consciência, né? Através de exercícios, enfim. Aí a gente faz uns rituaizinhos lá, umas bruxarias, né? Que a gente gosta. Para que ela possa se empoderar disso e falar, nossa, eu realmente posso acessar isso sozinha. Né? Agora, claro, eu preciso adaptar isso à minha parceria depois, né? Ou filtrar melhor essas parcerias, porque também chegam mulheres que estão solo. Então elas começam a ter um outro olhar na busca desse parceiro, né? Então acho que isso é legal, se valorizar, se respeitar. Então para mim tudo isso é se habitar, sabe? É você realmente ocupar essa casa, né? Essa casa que respira, cuidar dos seus cômodos, e saber selecionar quem vai entrar nessa casa, quem vai tocar nessa casa, né? Então, para mim, assim, quando a mulher ela se empodera disso, né, que ela está ali realmente para cuidar do seu próprio corpo, né, eu já vibro, né, porque eu sei que ela vai sair de lá já com essa consciência para a vida, assim, de selecionar melhor as pessoas com quem ela vai se relacionar, os lugares que ela vai frequentar, né, para que ela busque lugares, pessoas, situações que ela se sinta valorizada, respeitada, que ela se sinta livre para se expressar,
né? Então, resumidamente é isso. Eu adorei esse conceito, porque habitar o próprio corpo, eu acho que é uma coisa tão é tão necessária, mas tão distante. Quando eu vi esse nome assim do seu retiro, eu falei assim, nossa, como seria, né, estar ocupando todo o espaço do corpo com essa consciência, né? E tem muito a ver com a psicanálise, as couraças de Reich. E você falando dessa conexão da garganta com o nosso canal, nem passou pela minha cabeça essa trava que realmente faz todo sentido. Quando você se posiciona, sim, vai liberando esse estado exato, é muito interessante observar isso, né? Por exemplo, mulheres que têm parto natural. Você teve parto natural? Não, os 2 foi cesáreas, por medo. Parto natural, quando elas estão num trabalho de parto, eu não sou mãe, mas eu já vi vários vídeos, já conversei com amigas que já passaram por esse processo, já li muito sobre. Quando a mulher está num trabalho de parto, ela precisa respirar, né? Ela precisa movimentar a pelve, então geralmente ela senta naquelas bolas, né, de pilates, precisa movimentar, às vezes rebolar, dançar, e ela precisa vocalizar, né? Ela solta... ela precisa soltar o som. Por que ela faz tudo isso? Porque no momento que a mulher está parindo, ela está acessando o ápice dessa energia sexual, que é a energia de criação, porque ela está ali para gerar uma vida nova. Então, isso é uma energia orgástica, é o ápice, né? E quando ela está trazendo tudo isso de forma consciente, respiração, movimento, vocalização, ela está preparando o corpo dela para receber essa energia, né? Então, quando ela vocaliza, ela movimenta, ela respira, ela também está relaxando o canal vaginal para que essa criança possa passar por lá, né? E quanto mais consciência essa mulher tem, né, do corpo dela, menos doloroso acaba sendo esse momento. Ela consegue ressignificar essa dor, né, em algo de êxtase. Claro que é muito, muito trabalho corporal, mas eu falo que quando eu estou fazendo os atendimentos, a gente também está movimentando essa energia sexual no corpo, né, que é a energia criativa. Então, é como se a mulher ali tivesse num mini trabalho de parto, que ela está parindo como se ela estivesse parindo uma vida nova para ela. A cada orgasmo que ela tem de corpo inteiro, assim, né, ela está parindo uma nova vida, ela está deixando ir algo que não serve mais para poder receber. E legal que você falou aí, né? Porque dentro de um parto, isso é instintivo. E a mulher não usa isso no dia a dia. E né? não pode. Me veio. A semana passada nós estávamos conversando aqui com a Patrícia, ela falando um pouquinho de como que foi o parto dela, que a todo momento ela só pensava em ficar quietinha, porque eu escutei que a mulher que grita é esquecida lá dentro e demoram para fazer o parto, porque as enfermeiras ficam com raiva, os médicos, a mulher que está expressando, vocalizando, então ela só pensava em ficar o mais quieta possível, sentindo dor, acho que foi Então, mas 36 porque ela horas. sentiu 2 vezes, né, que ela foi lá, que falhou Isso. o parto, que ela já tinha ido algumas vezes no que ela hospital. gritou, que ela sentiu dor e tal, e E ela foi rejeitada pelas eu quis ter enfermeiras. os 2 partos cesáreas por medo, porque eu falei assim, eu não vou, porque eu sempre fui a criança escandalosa, de chorar e gritar e espernear. Eu falei assim, se eu esperar um parto normal, eles vão me matar. E se meu filho morrer? E o meu primeiro filho eu tinha 17 anos, então eu já pensava assim, vai ser cesárea, que aí eu não sinto dor, eu não tenho que gritar, e aí vai ficar tudo bem. Porque eu tinha medo deles me deixarem num canto e acontecer alguma coisa do Nicolas morrer ali pela demora. E a cultura hoje tem muito mais consciência sobre partos humanizados, mas essa foi a minha impressão. Eu tenho que ficar quieta porque é a cultura. As enfermeiras vão tratar mal aquelas mulheres que gritam. A minha mãe contava histórias do parto meu e das minhas irmãs, que a mulherada que estava gritando era deixada de lado. Então, agora você falando do quanto é importante. Do quanto querem nos calar, né? O tempo todo nos calar. Porque a mulher que acessa esse poder, que é um poder, assim, de trazer essa força animal mesmo, assim, né? Ninguém segura essa mulher.
Então, é isso que eu trago muito nos trabalhos, sabe? De trazer o som, não daquela forma performática que a gente reconhece nos vídeos, Sim. que é algo forçado, né, para agradar o parceiro, mas é trazer aquele som natural e é muito legal porque às vezes quando a mulher consegue vocalizar, naquele grito vem coisas de muitas dores ali guardadas, e quando ela consegue botar aquilo para fora, ela consegue acessar um prazer muito mais intenso e pleno, né? Porque ela liberou o corpo dela para isso. Isso é para o homem também? Para o homem também. Menos, é claro, né? Mas quando eu trago os atendimentos para o homem, eu também trago essa consciência do homem trazer também respiração, movimento e som, porque dentro da terapia tântrica, esses são os 3 pilares para a gente potencializar a nossa energia sexual, né? Então, quando eu respiro de forma consciente, extravaso isso, eu estou trazendo a energia desde aqui do meu genital, e eu tô deixando essa energia circular no meu corpo. Teu corpo todo. Eu sempre gosto de fazer associações, né? Então, por exemplo, imagina que o nosso corpo é uma grande panela de pressão, certo? E aquela panela tá ali, né? Aquecendo, gerando fogo. Mesma coisa quando a gente está movimentando a nossa energia sexual, né? Se eu não tiver para onde extravasar essa energia, ela vai explodir. Né, e geralmente ela explode como? Aqui, né? Como se, no genital, é como se fosse aquele orgasmo ejaculatório, que isso é muito mais comum para o homem. Que quando o homem ejacula, ele joga toda a energia sexual, toda a vitalidade dele para fora. Ele não se apropria dessa vitalidade no corpo dele. Então, na terapia tântrica, a gente ensina esse homem a trazer essa consciência desde o seu genital, né, movimentando essa energia mesmo, nesse fogo, essa excitação, mas não deixando essa energia concentrada lá embaixo. Então, a respiração, ela ajuda a trazer essa energia para cima, né, e aquela válvulazinha da panela de pressão, né? Eu brinco que é como se fosse a nossa garganta e boca. Então, quando eu deixo, né, o ar sair com fluidez e facilidade, né, eu permito que essa panela ela mantenha o fogo bem aquecido, né, e essa energia ela vai ser extravasada de certa forma, né, para fora, mas não se perde totalmente, entendeu? Muda bastante, né? Eu sou mestre em breathwork. Então, a respiração orgástica. Nossa, é a chave, né? A chave. Muda totalmente né, aquilo que você está sentindo. Exatamente. Então, eu sempre falo assim: vamos imaginar essa panelinha de pressão e eu preciso respirar e deixar garganta livre, né? Para sair bem pela boca. E se eu deixar o som sair, melhor ainda, porque eu falo que o orgasmo, ele é um momento que você pode liberar muitas tensões e também questões emocionais que estão ali juntos, né? Quando você entra realmente no processo, você pode até entrar numa catarse. Nossa, e é maravilhoso, porque quando você se esvazia, nossa, você volta assim, renascido, né? Você volta tipo uma folha assim, branca, zero folha, né? É maravilhoso. Então, eu sempre incentivo. E respiração, movimento, som não é só na massagem tântrica, tem as meditações ativas. Que são meditações ativas, o próprio nome diz, né? Você não é zazen, não é sentadinho, não é paradinho, então é muita dança, movimento, né? Para homens e mulheres, e trazendo essa consciência corporal energética. E a gente respira muito, né? Movimenta, vocaliza, para a gente acessar essa energia sexual de uma forma individualizada, sem necessariamente associar isso ao prazer, ao outro, à massagem. Então tem algumas formas da gente movimentar de forma consciente. Essa energia, ela é a mesma que a Kundalini, que é muito falada? Sim, Kundalini, que falam, né? Que ela é a representação da energia sexual. Né, que ela é representada por uma serpente enrolada, né, simbolicamente, e é como se essa serpente ela estivesse adormecida, né, na base da nossa coluna, né, ali no nosso primeiro chakra, ali próximo ali do períneo, genital, né, e o que acontece é que as pessoas que não estão
despertadas, né, elas acessam essa energia sexual só para descarregar, para relaxar, né, aquela coisa do sexo vazio, que você tá ali sempre procurando algo, aquele prazer rápido, mas você nunca se sustenta, você não satisfaz, né? Aí você tá sempre buscando, e quando a gente aprende a acessar esse prazer, mas trazendo isso para todo o corpo, né, fazendo essa serpente se desenrolar, né, e preencher o teu corpo, você pode sim ter o tal do orgasmo de descarga, mas é como se você primeiro aumentasse essa energia no teu corpo, você se apoderasse dessa vitalidade, dessa vida. Como uma bomba atômica, praticamente, né? Aquele negócio, você irradia energia para tudo quanto é lado. Por isso que o Tantra ele é conhecido, por a gente ter orgasmos assim, múltiplos orgasmos mais intensos, orgasmos mais duradouros, orgasmos esses que, por exemplo, eu consigo ficar dias sentindo aquela energia, me sinto todo poderoso assim, sabe, com aquela disposição de colocar meus projetos para rodar, de poder cuidar mais de mim, vou para academia, vou movimentar o corpo, vou me relacionar melhor, então é sobre isso, né, não é só sobre aquele prazer rápido. Simplesmente Não, e muda tudo, porque é uma energia de cura, né? Também. Cura emocional, cura física. Sim, com certeza. Eu falo que eu não tenho nem ideia, mas assim, quando a gente tem aquele orgasmo assim, de corpo todo, sabe? Que você sente que parece que você liberou o mundo, a gente não faz nem ideia dos hormônios que estão ali se restaurando, né? Da vida que está circulando dentro do seu corpo. É aquela couraça que está te prendendo, né? A liberdade. E é claro que, consequentemente, as relações sexuais vão ficando com uma outra qualidade. Que já não é a quantidade, né? É como eu me sinto, né? Aumenta o desejo. Aumenta o desejo. Porque aquele negócio, chega um momento que acaba não tendo, né? Dentro das relações, dentro dos relacionamentos, acaba não tendo mais desejo, né? Porque aquele negócio tem horário certo, posição certa, né? Já sei exatamente o que vou sentir, é a rotina. O tempo certo. Né? Chega uma hora que exato. Aí geralmente as pessoas elas acham que aquilo é com aquela pessoa, com parceiro, com a parceira. Aí querem buscar fora, porque aí tem a questão da novidade. Só que assim, o círculo vai virar rotina de novo. Exato, Tem exatamente. alguma coisa que você trouxe que você quer mostrar para nossa audiência? Daí que você trouxe? Na verdade, eu trouxe mais as minhas próteses, né, só porque às vezes, sei lá, dependendo do que a gente estivesse falando, eu ia falar, mas podemos falar aqui, peraí. De conhecimento mesmo, para o pessoal de casa já se habituar, conhecer o próprio corpo, conhecimento, busca, sim. né? Eu quero falar uma coisa que eu gosto muito, que é sobre o nosso clitóris, porque hoje é o grande mistério. Todo mundo fala de clitóris. Antigamente ninguém sabia o que era, onde tinha, se eu tinha, não tinha, né? Para que servia. Hoje em dia já tem estudos, né? E tem muita gente falando de clitóris, né? Que o clitóris ele é o órgão responsável, né, da mulher para proporcionar prazer. E o que eu percebo? Que aí falo tanto de clitóris, né, associado ao prazer, e às vezes chegam mulheres para mim me relatando, mas, por exemplo, o meu parceiro vai fazer um sexo oral, e agora ele sabe onde é o clitóris, fica ali, só que eu não sinto nada, né, meu clitóris, sei lá, não tenho sensibilidade. Né? Tá adormecido. Ou mulheres que agora utilizam muito vibradores, né? Porque os vibradores hoje também estão bem difundidos, tá fácil de comprar, né? Tem vários modelos. Vários modelos, né? Inclusive vibradores que prometem orgasmos em menos de 1 minuto, né? Pela potência que eles têm. Então, mulheres que não tinham orgasmo hoje estão tendo, só que em compensação elas estão criando uma dormência ou uma falta de sensibilidade no clitóris, porque às vezes elas estão focando muito só ali, né? Então, eu quero só, né, desenhar aqui para vocês, né, o que geralmente eu ensino dentro das sessões para as mulheres, né, e para os casais também, né, que quando a gente fala de clitóris, né, então aqui estão
Vou Isso, mostrar ali pode para mostrar, vou pode mostrar ali para nossa câmera, né, a vulva da mulher, né? Então, o nosso clitóris, ele tá bem aqui nessa partezinha aqui em cima, às vezes um pouco mais escondidinho, retraidinho, né? Porque tem um capuz que cobre ele, né? E o que que eu vejo hoje? Que, por exemplo, quando o homem vai fazer um sexo oral na mulher, ele às vezes vem direto aqui, ok? Sim. Tranquilo. Só que às vezes a mulher, ela não sente prazer, ou ela não sente nada. Então, aí, às vezes até machuca. às vezes até machuca, ela tem assim, até que ela repulsa, Sim. né? Então, qual que é a dica que eu dou, né, pros casais, né? Antes de chegar direto aqui no clitóris, né, primeiro, dá uma trabalhadinha na vulva como um todo. Por exemplo, aqui nos lábios. Por quê? Quando eu falo do clitóris, a única coisa que aparece visivelmente aqui é a glande do clitóris. Só que ele tem um corpinho, né? Esse aqui é um clitóris em 3D, que é um tamanho real. Então, o nosso clitóris é mais ou menos desse tamanho, é o tamanhão dele, né? Só que o que acontece é que toda essa estrutura daqui para baixo, ele tá na parte interna, né? É como se ele ficasse aqui na minha vulva, né? Tá lá do lado de dentro. Então, o que eu vejo é essa pontinha aqui da glande e o restante está todo aqui na parte, né, anterior da minha vulva, né? E o que acontece? Se eu primeiro, antes de chegar aqui, fazer uns estímulos, dar uma massagenzinha aqui, pode ser com a língua mesmo, com a boca, né? Ou às vezes usar um olhinho lubrificante, passando com os dedos, e eu der mais atenção, por exemplo, aos lábios externos, de um lado do outro, depois aos lábios internos, eu estou estimulando de uma forma indireta até o corpinho do meu clitóris. E por que isso, né? Porque aí, ao invés de eu vir aqui direto, primeiro eu dou essa atenção aqui embaixo, porque quando eu dou atenção aqui embaixo, eu vou dando tempo e espaço para que o sangue comece a fluir lá na ponta do meu clitóris. É igual o homem quando tem ereção, né? O sangue ele vai se concentrando na glande e sustenta a ereção. Então, o nosso clitóris também tem essa ereção. Né? E eu falo que eu só começo a me dedicar à glande do clitóris quando eu percebo que o clitóris dessa mulher tá com essa ereção. Né? Então, aqui dá para entender melhor. Ó, eu tenho 2 clitóris que eu trouxe aqui para vocês. Teoricamente, eles são iguais. Correto? Só que eles têm uma diferença. Por exemplo, vou mudar aqui o lugar. Esse aqui é o clitóris nosso como ele está agora. É o clitóris relaxado, né? Então ele está até com a cabeça caidinha aqui, tadinho. Camuchinho. Coitado. Mas tá ali, firme e forte, mas tá ali adormecido, né? Tá presente, mas tá... Conforme eu vou estimulando, né, essa vulva, gerando essa expectativa, né, trabalhando essa excitação na mulher, o meu clitóris ele vai ficando mais assim, olha, mais irrigado. Então pode ver, ó, o corpo cavernoso, bombadão, o corpo cavernoso dele, ele vai inchando de sangue. E esse inchaço, ele vai subindo para a ponta. Então, olha a diferença da minha glande. Então ele fica realmente com essa pequena ereção. E dá para perceber no tato mesmo, né? O quanto esse clitóris ele tá mais gordinho, tá mais firme, né? E eu falo que esse é o momento de você focar mais aqui em cima e trazer estímulos mais intensos. Por exemplo, às vezes, talvez focar mais a língua aqui, se for um sexo oral. Aí sim eu vou ficar focando mais aqui. Mas enquanto ele tá desse jeitinho aqui, ó, eu posso ficar bastante tempo ali, pode ser que a mulher vai se incomodar, ou vai achar que não vai sentir, vai dar uma certa repulsa, ou não vai sentir prazer, né? Então, por isso que eu falo que primeiro, é isso que eu ensino muito na massagem tântrica, a gente estimular o corpo como um todo, claro que antes de chegar aqui, primeiro eu vou dar uma atenção no corpo inteiro, né, trazendo toques bem mais sutis, sensoriais, né, e quando eu chego na vulva, eu primeiro exploro a minha vulva como um todo, né, principalmente nessa região, lábios externos e internos, para depois eu focar aqui no clitóris, quando ele está nesse estado mais ereto, aí eu falo que não tem erro. E é muito interessante porque quando algumas mulheres chegam para mim dizendo, eu tenho problema, eu não tenho prazer, não tenho orgasmo, né? Ou nunca tive, enfim, não sei, né? E elas acham que é um problemão, assim, nossa, preciso, sei lá, fazer alguma coisa.
E aí ela passa por uma sessão de massagem e de repente essa mulher sente tudo. Porque na verdade não é que ela tem problema, ela só não conseguiu entender o time dela. Que tem assim tem um tempo certo para a mulher aquecer e tá no ápice e começar a trazer o estímulo Sem contar aquele adequado. cara que só pensa nele, né? É que nem Exato. coelho, tutu e sai fora, né? As duas balançadinhas, ejacula e sai fora. Não quer nem saber se a mulher teve orgasmo, se não teve, quer dizer... É todo esse tem cuidado, muito, tem né, muito. que não é só o sexo em si, tem o corpo, para a mulher a estimulação de outros fatores durante o dia, de estar conectada com o parceiro, Exato, exato. porque não adianta só chegar à noite querendo, né? Tem que ter toda essa conexão, intimidade, e isso também contribui, não é? Principalmente relaxar a Exatamente. mente, porque nós mulheres, a gente tem muito essa coisa de se cobrar demais, se comparar demais, a gente leva todos os nossos problemas emocionais para a cama, a gente não consegue separar. Se a gente não tá bem com o nosso parceiro, a gente não vai estar legal pro sexo. A gente vai estar com aquela resistência, né, com aquela mágoa, enfim. Então, realmente, eu falo que o prazer feminino é mais complexo, né, porque tem um cuidado a mais, né, para poder realmente a mulher estar totalmente relaxada, se entregar e, né, e fluir. E a mesma coisa quando a gente entra com o vibrador, né? Ao invés de a gente chegar com o vibrador direto aqui no clitóris, como a grande maioria das pessoas fazem, né? É a gente, até com o próprio vibrador mesmo, se for o caso, brincar mais com essa estrutura, para depois ir lá, né? Porque senão, realmente, a gente vai focar muito aqui, com um estímulo muito forte, muito agressivo, uma vibração muito forte, com o tempo eu posso realmente perder essa sensibilidade, né? Ou não sentir de outras formas, né? Às vezes eu acabo não sentindo mais uma língua, ou a passada de um dedo, por quê? Porque isso aqui é tão forte. E até na masturbação, né? Sim. A mulher aprender isso, é importante. Eu falo assim, que eu gosto muito do vibrador, mas para dar um up. Depois que eu já explorei todas as possibilidades. E aí eu posso trazer isso como um complemento no final. Mas não chegar já direto com isso aqui. Porque, infelizmente, o nosso corpo, ele se acostuma rápido. E depois ele deixa de sentir, porque... nenhum parceiro, gente, vai conseguir atingir a velocidade, a potência disso. Não tem como. Eu mesmo, quando às vezes estou fazendo alguns movimentos específicos no clitóris durante o atendimento feminino, tem alguns atendimentos de pinçamento aqui na glande do clitóris. Eles são curtinho e rapidinho. Se eu ficar muito tempo assim, isso aqui, ó, o punho, ele dói, porque a gente não aguenta, né? Então por isso que eu falo que é delicado ali, né, esse trabalho. Mas é mais assim, eu trouxe isso mais só para trazer essa consciência para que a gente nunca vá direto ao ponto, né? Porque às vezes, não que a mulher tenha dificuldade de sentir prazer, é só porque às vezes a gente está fazendo o caminho inverso, às vezes a gente já está indo para o final, ao invés de seguir o percurso. Né? Então, às vezes, a gente só ajusta isso e tudo muda. E para o homem também saber isso e saber se estimular a parceira também faz diferença para ele. O prazer dele vai ser diferente, não vai ser, como você falou, de só pôr para fora aquela energia. Na pelve mesmo, ele vai sentir tudo durante todo o corpo, vai sentir prazer de dar prazer, de sentir prazer. A troca é diferente também, né? Total. E isso também tem o outro lado, né? Da mulher dar prazer pro homem. Né? Também tem um caminho. Tem, com certeza, com certeza. Tudo tem o seu objetivo, tudo tem um preparo. Né? Tudo tem um preparo. Tudo na vida tem um preparo. Exatamente. Nada. Pra você fazer o seu arrozinho, você tem que preparar ele antes, né? Tem todo um caminho pra você comer ele depois. Né? E a mesma coisa na cama, né? Tem todo um caminho. Existem pessoas que realmente não gostam de sexo? Isso é real ou é falta de conhecimento, de explorar o próprio corpo? O que você tem visto, acompanhado? Bom, é que as pessoas que me procuram, elas procuram porque elas querem sentir. Então, teoricamente, elas gostam, querem se relacionar mais, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam de sexo, sei lá, talvez por N motivos, né? Ou porque talvez nunca tiveram curiosidade de sentir, ou porque também nunca sentiram prazer,
né? Eu falo que o maior reforçador do desejo é o orgasmo, né? Então, às vezes, quando eu escuto, isso que eu estou falando dentro de uma relação, né, marido e mulher, quando às vezes a mulher chega para mim e fala, eu não gosto de sexo. Geralmente só machuca, não tem que se prepara. É porque ela nunca teve prazer. Isso. E aí é lógico que o nosso corpo é muito sábio, né? Se eu tô ali numa relação que eu só sinto dor, por que meu corpo vai querer entrar numa relação ou sentir desejo de estar ali? Então, cada vez eu vou me fechando mais. Agora, já saindo disso e entrando nas pessoas assexuadas, eu já não tenho, assim, eu não me aprofundo muito nessa parte, porque o meu trabalho realmente é com prazer, né? Mas eu sei que sim, tem pessoas que o sexo não é importante, né? É importante, talvez, outras formas de afeto, então, de relacionamento. É que negócio, se você nunca experimentou chocolate, você não sabe. Vai fazer falta o chocolate. Você não sabe se você gosta ou não. Aí a hora que a pessoa experimenta uma vez chocolate, ela fica quase que dependente. A maioria delas. Faz sentido, chocolate. gostei. Então é a mesma coisa. Gostei. Né? Então, se você nunca sentiu prazer, nunca sentiu aquele orgasmo que as pessoas fazem, só sente dor. Exatamente, Às vezes também tem relação à formação. Mas você imagina, né? O sexo que não foi preparado antes. Ele começa com dor, com tudo isso que você explicou aqui, ele começa com dor. Sim. A pessoa não vê a hora de acabar aquilo. Exato. Ela até quer um parceiro rapidinho, vai, ejacula logo, sai fora. E principalmente também para pessoas que passaram por abuso sexual, né? Isso acontece muito. Aí tem os traumas. Vocês principalmente devem receber muitas pessoas assim. Aí tem os traumas. Tem os traumas porque aí a pessoa realmente, ela não quer passar por aquela experiência, né? É o que a Thalita está falando, é das pessoas que não tiveram trauma, nada. Que não tiveram trauma. Mas é porque não experimentou, não sentiu, entendeu? Não sabe o que é um orgasmo. Então, só quer me usar. Que fica bem isso aí. Se prepara que eu vou te usar. Bem naquele meme da bem novela. rude, né? Se prepara hoje que eu vou te usar. Mas que prazer que tem ali. E independente, e o orgasmo, para atingir o orgasmo, é independente só da estimulação correta. Também envolve permissão, a cabeça. Envolve muitas coisas, né? Porque eu falo que, principalmente o corpo, né? Como é que tá esse corpo? Esse corpo tá saudável, né? Como é que tá o emocional dessa pessoa? Porque a questão da libido também tem a ver com vários fatores, né? Emocionais, principalmente, entender o momento que essa pessoa tá vivendo, às vezes é um momento de estresse, né? De muita preocupação, problemas financeiros, problema na relação, tem também a questão hormonal, que pega muito, né, a questão hormonal, às vezes pessoas que têm, sei lá, ansiedade, problema de sono, que às vezes precisam tomar tarja preta, né, alguns tipos de medicamento ou tratamento que cortam totalmente a libido, os traumas, né, o que essa pessoa ouviu falar de sexo, religião, aí tem uma série de questões, né, eu falo que a questão de você ir para o corpo, de trabalhar o corpo, mais ou menos já está um pouquinho mais ajustado toda essa questão, depois que a gente já demos um check em tudo, né, como é que está a questão da saúde física, emocional, né, psicológica, né, para daí a gente ir avançando para os próximos passos. Tem um monte de coisa que pode fazer, né? Parar de não ter libido, né? Agora, para voltar, eu só vejo uma coisa: mente aberta. Né? Só, mente aberta para você começar a se autoconhecer, percebe? Porque enquanto não tiver isso, nada flui. Entendeu? Nada flui. Enquanto tiver, né, preso naquela, né, caixa que te colocaram, nada vai acontecer. Então, a primeira coisa é mente aberta para ir procurar a solução. Sim, com certeza. E são as pessoas que te procuram. Né? As pessoas que às vezes procuram a gente também, percebe? E hoje vai dar para fazer um bem bolado. E eu recebo... A partir de agora vai fazer um bem bolado. Né? Passa lá com a gente e depois vai lá com a Bia para praticar. E você sabe que eu recebo muitas indicações, né, de psicólogos, psicanalistas, urologistas, ginecologistas. Então, é legal essa integração, porque da mesma forma que vocês indicam pessoas para mim, eu também preciso indicar pessoas para vocês, porque o meu trabalho é como se
Eu imagino que a gente está assim num cômodo da casa e sabe quando você revira tudo, tira tudo do lugar? Isso eu passei lá atrás, quando eu acessei a primeira vez essa terapia corporal nossa, bagunçou todas as minhas emoções, eu não entendia mais nada da minha vida. Eu precisei ir para um psicólogo para poder organizar essas gavetinhas, né? Sim, Organizar essas mas, ó, informações. percebe, uma pessoa que te procura, né? Tá pra gente já encerrar, porque a pessoa que te procura, né? Ela te procura, mas às vezes tem alguma coisa travando ela. Percebe? Aquele negócio, a porta fechada. Então você precisa de um Exato. chaveiro para abrir essa Claro. porta, né? Que é o papel que a gente faz para depois, aí sim, aí Aí ela vai flui. praticar. Aí flui lindo, lindamente. Perfeito, né? Tratar a mente e o corpo juntos, liberando, né? Ressignificando, porque acredito que traz memórias que a pessoa nem imagina que estão ali Sim, com guardadas, né? certeza. Essa liberação energética. Os psicólogos adoram, porque quando a pessoa passa por mim e volta para ele de novo, volta com um monte de conteúdo novo. É maravilhoso. Não, volta num outro estado, Sim, totalmente totalmente diferente, aberto. né? Buscando vida, Sim. né? E como eu falo, a hora que o negócio está realmente ficando bom, vai chegando Acabando. ao final do nosso tempo. Pois é, que maravilha, né? E passou Isso tão rápido. passou rápido. Rapidinho. Maravilha. Tanta coisa pra falar E ainda. você aí desse lado, perceba, né, quanta informação que você está levando aqui, quanto aprendizado. Olha só, hoje com certeza a noite vai ser diferente. Com certeza, né? Os casais que estão aí desse lado assistindo juntinhos, ó, já Um aproveita, olhar mais já sabe o cuidadoso. caminho, teve aqui uma lição, né? No próximo, né, que a Bia vai voltar outras vezes aqui, ela vai ensinar, né, o contrário, né? Como que a mulher excita. Cara, da melhor forma, né, Bia? Vamos deixar para a Sim, próxima. dá para trazer mas algumas hoje já dicas, umas dicas bem consciência, né? práticas, né, para poder colocar realmente. É, porque o Julian, que tá ali do outro lado, gente, ele tá querendo saber, entendeu? Ó, Só o Júlia. Só o Júlia. Né? nós, Mas garotos, assim, estamos querendo mas saber, é né? uma Então, via de mão dupla, né? O mesmo cuidado, o olhar do homem para a mulher, ela pode também fazer essa troca, esse mesmo estímulo, explorar, permitir a brincar e se descobrirem Sim, com juntos, né? certeza. Bia, para a gente finalizar, se você tivesse um outdoor universal, qual a sua mensagem para todos? Vou falar uma frase que, inclusive, foi no meu retiro agora, recentemente, de mulheres, que eu até dei essa frase para as meninas, que é: habitue-se a viver com prazer. É trazer o prazer em pequenas coisas do dia, né? Porque às vezes a gente almeja algo muito grande, só que a gente não se permite vivenciar o prazer no nosso dia a dia, né? Desde essa conversa gostosa, a comida que a gente escolhe comer, como a gente escolhe se vestir, como eu escolho respirar e observar uma paisagem que me chama atenção e parar ali naquela presença. Eu falo que esse é o melhor treino do orgasmo sexual, porque se eu não consigo estar presente no dia a dia, como é que eu vou estar presente naquela intensidade toda, né? Porque o sexo mesmo é isso, é presença, né? Então é habituar a trazer assim essa energia do prazer para o dia a dia. show. Maravilhoso. Show. E agora suas redes, onde te achar, como te encontrar? Sim, eu vou deixar o meu site, né? Que daí lá já tá todas as informações e as formas de me conectar, que é www.bianepel.com, Nepel com 2 P's. NEPPL. Que é o mesmo nome do meu Instagram, da minha rede O social. Instagram é Bianepel. É um dos, né? Esse é o principal. Eu tenho outros, mas esse é o principal. Só entrar no site lá que já vê tudo. Tem todos os meus Instagrams, canal do Telegram, que eu compartilho gratuitamente vários livros em PDF, material, reportagem. E é isso. Cursos, terapias, atendimentos. Atendimentos, workshops. É isso. Mulheres e casais. Em conhecer o próprio corpo, em sentir o prazer, e super apoio vocês. Então, pessoal, Acabou. magnífico, maravilhoso. Compartilhem com todas aquelas pessoas que você percebe que merecem essa informação, né? E tamo junto, né? Mais um
um episódio aí maravilhoso, fantástico, Eu adorei, esclarecedor, sensacional. entendeu? Maravilhoso, né? Então, sigam a gente aí, né? Se inscrevam e simbora pro próximo, esperar o próximo episódio. Tá simples assim. Falou? Vamos fazer a nossa conexão aqui. Opa! Gratidão, Bia, um grande Eba, prazer. obrigada. Grande prazer Foi mesmo. maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Tchauzinho. Fica com Deus. Até a Até o próxima. próximo.